Olá pessoal, eu sou o Paulo Lázaro do Médicos pelo Brasil e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um vídeo que está sendo muito comentado no meio médico, de uma entrevista no programa do Alexandre Garcia. No nosso estúdio em São Paulo está o ex-diretor da Anvisa, Gonçalo Vecina Neto, que trabalhou no Ministério da Saúde, foi secretário municipal em São Paulo. São Paulo, professor. Muito obrigado. Eu queria começar dizendo o seguinte: ao mesmo tempo que nós estamos implantando o SUS, esses 30 anos, é um átimo de tempo. Bom, 30 anos não dá para falar que é um átimo de segundo. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado é para não jogar o bebê com a água de banho fora. Não existe solução para um país que tem as condições socioeconômicas e demográficas que o Brasil tem, fora de um sistema público universal de atenção à saúde. Ah, tem sim, tem sim. A gente, se observar no mundo, os países desenvolvidos, todos eles que têm sistemas de saúde públicos universais estão tendo problemas, né? A Inglaterra, o Canadá, com filas de espera enormes, com problemas na entrada dos pacientes via pronto-socorro, agendamento de consultas. Então, existe um problema estrutural nessa universalização do sistema de saúde, que não é porque o Brasil é subdesenvolvido ou em um país desenvolvido que isso vai mudar. A gente foi para a rua perguntar para as pessoas o que elas acham, quais são as grandes soluções ou os principais desafios de um novo presidente da República, dos novos governadores. Vamos ouvir o resultado. Acho que, primeiramente, focar mais na questão dos profissionais da saúde, né? Os hospitais ainda não têm uma estrutura muito boa, uma equipe boa de médicos, enfermeiros. Eu acho que deveria melhorar mais a questão de atendimento. Arrumar esses hospitais, botar médico, entendeu? Para atender todo mundo. Alegre, que os médicos aqui, o pessoal não parece que atende a gente com raiva. Mais médicos, que eu estou aqui desde ontem à noite. Não consegui bater uma radiografia por não ter médico para avaliar o raio-x. Basicamente é mais médicos, mais equipamento, uma infraestrutura melhor também, né? Se é questão de falta de médico, se for falta de médico, a gente tem que colocar mais médico, colocar realmente o médico para trabalhar mesmo, para a gente chegar no hospital na hora que for uma emergência, ser atendido mesmo como emergência e não ficar o dia todo no hospital. Bom, já que todo mundo está falando de falta de médicos, vamos mostrar aí o número de médicos por habitante, por 1.000 habitantes. Né? Noruega tem 5,1 por 1.000 habitantes, na Espanha 3,8 médicos, Israel 3,1 médicos, Estados Unidos 2,7 médicos, México 2,3, Brasil 2,1, não está assim tão longe. A média dos países da OCDE é 3,4. Hoje nós temos 440 mil médicos no Brasil. Em poucos anos serão 660 mil devido ao número de escolas médicas que hoje nós temos no país. Para vocês terem uma ideia, nós somos o país com mais escolas médicas do mundo, ultrapassando China e Estados Unidos, que tem uma população muito maior que a brasileira. Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é, falta médico no país e nós, particularmente os nossos conselhos, que têm uma visão naturalmente corporativista, acham que o problema é que os médicos estão concentrados nas cidades. Esse é um problema também. Os médicos estão concentrados principalmente nas grandes cidades. Gentili de Mello já tinha feito um estudo que mostrava que tem médico onde tem agência bancária. E definitivamente o problema é estrutural e não da ausência de médicos em certa região, que obviamente ocorre em alguns locais, mas que não é responsável pelo grande gargalo do SUS, que é a própria burocracia estatal. Isso sim é o problema que tem feito com que tantas pessoas estejam sofrendo nas filas do Sistema Único de Saúde, estejam morrendo por conta de uma má administração e gestão do Estado brasileiro. E que é óbvio, isso acontece em todo lugar, o Estado ele não tem competência e não tem por que ser dono de hospital. De falta de médicos, que foi muito bem enfrentado recentemente com esse programa Mais Médicos, que a categoria se colocou contra, erroneamente. Hoje tem lugares que tem médicos que nunca teriam médicos.
Por outro lado, nós temos que aumentar a formação de médicos. E por outro lado, nós temos que melhorar a qualidade dos médicos. Agora, não dá para fazer uma coisa depois da outra, dá para fazer as coisas do jeito que dá para fazer as coisas nesse país aqui. Então eu acho que nós estamos aumentando a oferta de médicos. Em 2026 nós vamos ter o que a OCDE tem de média de médicos com essas escolas que abriram recentemente. Temos médicos, temos escolas demais, nós vamos ter que pensar nisso mais para frente. Mas quando a gente conseguir chegar num nível que você tenha médicos em número suficiente no país e que o salário médio dos médicos seja mais baixo do que ele é hoje. Hoje um médico para trabalhar na periferia das grandes cidades ganha em torno de 20 mil reais, uma enfermeira ganha 3 mil reais. Você vai na Europa, um médico ganha 5 mil euros para trabalhar na periferia das cidades, a enfermeira ganha 3 mil euros. Alguma coisa está errada. Para. Fake news. A gente sabe que a maioria dos concursos públicos tem valores muito menores do que o apresentador coloca, e além disso, na demografia médica, um estudo feito pelo CFM, é possível ver que 75% dos médicos brasileiros recebem menos do que 20 mil reais. Então não tem dinheiro para pagar para todo mundo 20 mil reais por mês. Então, vamos ter que formar mais médicos, vamos ter que repensar a inserção do médico na equipe de atenção à saúde, vamos ter que repensar a divisão de trabalho, porque as enfermeiras têm condição de fazer muitas coisas que hoje não estão fazendo, porque os médicos não permitem que isso seja feito. E, nesse sentido, as corporações têm que ser vencidas pelo bem-estar da sociedade. Eu acho que a administração pública no Brasil, neste momento, por causa da evolução da gestão no mundo, está sob cheque. O Brasil, hoje, a administração direta brasileira é incapaz de produzir eficiência. Não tem saída, não tem como fazer eficiência. Nós não teríamos o programa da Estratégia da Saúde da Família cobrindo 60% da população, que é um grande ganho do SUS, mal percebido pela população e pelas pessoas que se preocupam um pouco com essa questão da saúde, porque é a atenção básica que nós estamos mencionando. 60% coberto pela atenção básica, mas feita através de parcerias com a iniciativa privada. Parcerias geralmente dentro da esfera da cooperação, principalmente com entidades filantrópicas. Veja, corrupção existe em qualquer lugar que o homem põe a mão e que não tenha controle. Então, o que nós temos que ter é controle. Agora, demonizar a relação com o setor privado por causa da questão do lucro, no caso aqui nem é lucro, porque as organizações sociais e as OCIPs são entidades sem fins lucrativas. Agora, elas têm que ser controladas e tem que haver transparência nessa relação. Muito obrigado. Então, transparência, né, controle e punição para servir de exemplo. Muito obrigado aos senhores. Na próxima semana, mais um tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia. Isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo do Médicos pelo Brasil e te convido a nos acompanhar na nossa página do Facebook para discutir temas como esse, em que normalmente nós só escutamos um lado da história.